Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Vamos meditar nesta manhã. É um salmo muito lindo, emblemático, é um salmo messiânico que aponta diretamente para Cristo. Apesar deste salmo não estar no Novo Testamento, citado no Novo Testamento diretamente, ele é um salmo que aponta para os profetas, que aponta para Isaías, que aponta para a visão do Messias. Portanto, é um salmo messiânico. Este salmo fecha o segundo livro dos Salmos. E ele fecha com uma oração, uma doxologia lindíssima. E nós vamos falar disso no final desta meditação. E, portanto, é um salmo que aponta diretamente para o governo de Cristo, para o reinado de Cristo, para o poder de Cristo. E eu queria convidar você para ler esse salmo olhando para Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé, buscando entender quem Cristo é e como o reinado perfeito de Cristo transforma as nossas vidas, transforma os nossos corações. A palavra do Senhor ensina assim: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas atrarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol, enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar, desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e seus inimigos lambam um pó. Paguem-lhe tributos os reis de Társis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem perante ele, e todas as nações o sirvam. Porque ele acode o necessitado, que clama e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma dos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até os cimos dos montes, seja a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito seja o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Findam as orações de Davi, filho de Jessé. Essa é uma oração. A autoria do Salmo, ela é atribuída a Salomão, mas o Salmo é uma oração de Davi por seu filho Salomão. É o pai orando pelo reinado do filho. A hipérbole feita neste salmo é tão elevada, é tão ampla, que é muito claro que este salmo não está falando de um reinado humano. Apesar de orar por Salomão, este salmo aponta
para o Messias, aponta para Jesus. É um salmo real, que ora em prol do seu monarca, que ora em prol do seu rei, que mostra as virtudes do seu rei, que revela a vocação do seu rei, que em tudo mostra quem é o seu rei. Neste sentido, eu gostaria de dividir o salmo em alguns movimentos, para que nós pudéssemos compreender como este salmo fala de Cristo e como este salmo pode falar aos nossos corações hoje através da palavra de Cristo. O primeiro bloco vai dos versículos 1 a 4. O Rei perfeito e a sua justiça. O texto ensina que nestes 4 primeiros versículos, a justiça perfeita deste Rei eterno é evidenciada. Concede ao Rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça aos filhos do Rei. Qual é o papel do Rei na história? O papel de qualquer monarca na história, de qualquer rei, de qualquer governante, de qualquer primeiro-ministro, de qualquer presidente, o papel de qualquer pessoa que exerce o governo sobre qualquer estrutura nacional é ser ele o guardião da justiça. Assim, a figura do governante é a figura que resguarda a justiça daquela nação. O governante é o último bastião da justiça de uma nação. Ele é a representação da justiça de uma nação. Por isso que é tão dolorido, por isso que é tão avassalador, por isso que é tão hediondo quando nós percebemos um governante sendo injusto. Porque o papel imprime o contrário. O governante está ali não para se autoafirmar, mas para afirmar a justiça àquela nação. E ser ele o maior promotor da equidade, ser ele o maior promotor do bem-estar, ser ele o maior promotor da justiça naquela nação. O rei está ali para proteger os pobres, os menos favorecidos. Um governante, segundo este salmo, ele não governa para os ricos. Os ricos têm como se cuidar. Os ricos têm plano de saúde, os ricos moram em casas de condomínios fechados, os ricos moram em casas com cercas elétricas, os ricos andam de carro blindado, os ricos, quando a coisa aperta, eles vão para a Europa, para os Estados Unidos, os ricos têm saídas, eles têm plano de saúde no Hospital Albert Einstein, no Sírio-Libanês, eles não são tratados no Sistema Único de Saúde, não enfrentam fila. Por isso, o governante deste salmo, ele governa para os pobres, para os menos favorecidos, e o olhar de justiça do governante está voltado para aqueles que não têm amparo algum, para aqueles que não moram em casas luxuosas, mas para aqueles que são os mais frágeis diante de toda a estrutura. Muitas vezes na história, a omissão de um rei vem à tona. A história está repleta de exemplos de reis que foram injustos, que governaram para si mesmos, que governaram para os ricos, que governaram com seus projetos de poder, que governaram de si mesmos para si mesmos. E no decorrer da história, a sua injustiça se torna pública. É interessante que o profeta Jeremias fala de um rei corrupto. Nós temos aqui então a imagem de um rei perfeito em contraste com a imagem de um rei corrupto. No capítulo 22, no verso 17 de Jeremias ensina assim: mas os teus olhos e o teu coração não atentam, senão para a tua ganância. Esse é o papel do profeta. O profeta olha para o rei e diz: rei, o
teu coração e os teus olhos estão atentos a uma coisa, você não está atento à justiça, você não está atento ao menos favorecido, você não está olhando para o povo, você não é o guardião da justiça, você só olha para a sua ganância. O seu olhar está voltado para derramar o sangue do inocente. Porque derramando o sangue do inocente, você se perpetua no poder. É engraçado que o Império Romano, tão celebrado na história, ele imprime todo o seu governo no mundo através do poderio militar. As falanges romanas aterrorizavam as vilas de todo mundo. Eram soldados sanguinários, bem treinados, que torturavam, assassinavam, matavam os seus inimigos, as mulheres, as crianças, com requintes de crueldade. O poder romano não era um poder republicano, era um poder aterrorizante, militar, sanguinário, muito distante de Deus e pagão. Era diante deste reino sanguinário que a igreja estava expandindo-se na sua primeira etapa, a igreja primitiva. Aqui o profeta Jeremias está falando de um rei, que é um rei colocado pelo Senhor, que está na nação que Deus escolheu para si, olhando apenas para a sua ganância, derramando o sangue do inocente, e para levar a efeito a violência e a extorsão. O Salmo fala de um rei justo. Os teus juízos, a tua justiça, julgue com justiça, julgue com igualdade aos aflitos, os montes trarão paz, as colinas trarão justiça. Eu aprendo nesse primeiro bloco que a justiça vem de Deus, queridos. A justiça não vem dos homens. É Deus quem dá a capacidade de julgar. Por isso que a capacidade de julgar justamente vem de Deus. Eu aprendo que a primeira virtude do governo é a justiça. E que a justiça proporciona que as coisas funcionem apropriadamente numa nação, numa igreja, numa família, num relacionamento, num ambiente de trabalho, em todos os ambientes da nossa vida. O padrão da paz é a justiça. A mãe da paz é a justiça. A árvore que dá frutos de paz se chama justiça. Justiça. Por isso que a lei do Senhor, a lei dada a Moisés, proíbe a parcialidade. Por isso que a coisa mais horrível na vida de um cristão é que ele seja parcial, tendencioso. É preciso julgar com justiça, porque a justiça produz paz. Paz no texto aqui é shalom. E shalom é muito além de uma ausência de guerra. Paz não é ausência de guerra. Paz é a presença de Deus. Shalom não é apenas um conceito de bem-estar. Shalom é muito mais do que o bem-estar. É o conceito holístico de que a vida está bem. De que a vida está bem. É interessante que a shalom é estar bem em toda e qualquer situação. Ontem um amigo querido me lembrou do hino Sou Feliz e de como essa letra foi construída em inglês. Em português nós cantamos sou feliz com Jesus, meu Senhor. Mas em inglês, a letra original desta música é It is well with my soul. O que diz a letra original é está tudo bem. Está tudo bem com a minha alma. O autor deste hino havia perdido a sua mulher e havia perdido os seus filhos num naufrágio terrível, num navio que cruzava dos Estados Unidos para a Inglaterra. Ele perde toda a sua família naquele naufrágio, e num determinado momento, quando ele está navegando naqueles mesmos mares, o capitão do navio avisa a Horácio, que é o compositor deste hino, que naquele exato lugar
ele havia perdido a sua família, porque o navio havia naufragado naquele mesmo lugar. E naquele lugar que ele perdeu a sua família, ele compõe o refrão deste hino: está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem com a minha alma. Queridos, estar tudo bem é muito mais profundo do que sou feliz. Não é apenas uma felicidade que decorre de um salário, um aumento de salário, que decorre de uma situação que deu certo, que decorre de uma situação que foi tudo bem. Estar tudo bem significa que apesar dos sofrimentos, apesar das angústias, apesar das intempéries, apesar das contrariedades, apesar das coisas que dão errado na vida, apesar das coisas que a gente não compreende, a paz de Deus invade o nosso coração e nos deixa bem. Isto é prosperidade, é uma plenitude harmoniosa na vida. Por isso que a justiça é o solo onde cresce a shalom de Deus. É por isso que esta shalom de Deus é o objetivo de Deus para a sua casa, é o objetivo de Deus para a sua família. Você sabe o que Deus deseja para você, querido? Você sabe qual que é a intenção da palavra de Deus? Você sabe qual que é a intenção do louvor, a intenção da pregação? Isto que está acontecendo agora e que acontece todos os domingos é para trazer a bênção de Deus, a shalom de Deus, a presença de Deus na sua vida. E esta shalom de Deus vai além do que qualquer coisa que você possa compreender. Você não diz: eu tenho paz porque as minhas finanças estão organizadas, eu tenho paz porque eu tenho trabalho, eu tenho paz porque eu tenho um almoço hoje. É muito mais do que isso. Eu tenho paz porque tenho Deus. E se tenho Deus, está tudo bem, apesar das coisas às vezes não funcionarem. O grande problema é que nós somos injustos. Nós somos injustos em várias esferas da vida. Nós vemos a injustiça estampada no governo executivo, legislativo e judiciário. Sinais da injustiça. Leiam os sinais da injustiça. Nós somos injustos muitas vezes como pais. Quem nunca disciplinou o filho equivocadamente? Quem nunca levantou a voz no momento errado? Quem nunca compreendeu errado uma situação? Injustiça. Quem nunca deu uma direção errada para a sua família e depois se arrependeu? Injustiça. Nós somos injustos e agimos com desigualdade e agimos muitas vezes com falta de justiça na relação com o dinheiro, com as oportunidades da vida. Somos injustos como pais, como mães, como marido, como esposa. Filhos são injustos com seus pais. Empregadores são injustos com seus empregados. Empregados são injustos com seus empregadores. O empregador é injusto porque ele muitas vezes não paga o que deveria pagar, não faz o que combinou que seria feito, muda o plano no meio do caminho e oprime o empregado por causa do lucro. O empregador é injusto quando ele é contratado para trabalhar 8 horas e ele passa 3 horas no Facebook no horário do trabalho. E ele enrola o seu patrão. E ele não faz o que ele combinou que teria sido feito. Injustiça. Toda situação de injustiça traz conflitos. Estou te ensinando uma regra de ouro aqui na sua vida, queridos. Se você vive conflitos na sua vida, dê um passo atrás e pergunte: onde está a injustiça? Onde é que eu preciso mudar aqui? Quais são as coisas que eu preciso adequar à palavra de Deus? Nós não conseguimos ser justos, mas Cristo é o Rei perfeito. E a justiça de Cristo é perfeita. Você sabe como que a justiça de Cristo nos trouxe a paz? Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, a plena justificação dos filhos de Deus, a reconciliação com Deus. Olha o que Jesus diz em João, no capítulo 14, verso 27, um versículo conhecidíssimo da palavra de Deus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. É Jesus dizendo: o que eu deixo para vocês é a minha shalom. A minha shalom vos dou. Eu não dou a minha shalom para vocês como o mundo a dá. Não se turbe e nem se atemorize o vosso coração. A justiça perfeita de Cristo na cruz
nos trouxe paz. O apóstolo Paulo diz em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Romanos, no capítulo 15, o versículo 13, Paulo diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e de toda paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O Rei perfeito, na sua justiça, derramou o poder do Espírito Santo sobre o seu povo, e o povo de Deus foi chamado para viver em paz. Em Romanos, o apóstolo Paulo diz que o Deus de paz esmagará a Satanás sobre os vossos pés. O Deus da paz, da perfeita Shalom, o Deus que diz ao seu povo: está tudo bem, não porque a situação está bem, está tudo bem porque eu estou com vocês. Que esta Shalom de Deus invada a sua casa, a sua vida, o seu coração, em nome de Jesus. O reino de Jesus é sem fim. Os versículos 5 a 7 dizem: ele permanecerá enquanto existir o sol, enquanto durar a lua, através das gerações. Ele vai falando aqui da permanência eterna do reino de Cristo Jesus. O domínio é sem fim. Para exemplificar isso, o salmista fala dos ciclos da natureza, do sol, da lua, da chuva que desce sobre a campina, dos aguaceiros que regam a terra. Ele fala do florescimento das plantações, dos dias que vão florescendo na vida como dias da colheita, com abundância de paz, até que cesse de haver a lua. Este reino de Jesus é um reino eterno. Nós vivemos hoje em dia, queridos, o tempo da efemeridade, o tempo da temporalidade. Tudo é temporário nos nossos dias. Nós vivemos a era do descartável. Eu me lembro de algumas cenas. Por exemplo, meu avô uma vez comprou um Fusca 76. Meu avô Bento, pai do meu pai. E eu lembro dessa cena do meu avô na garagem mostrando o Fusquinha 76 azul. E ele mostrava assim para um dos filhos dele, o meu tio. Ele batia na lata assim e falava assim: ó, isso aqui que é carro. Isso aqui que é... Ó a lata desse carro. Hoje nem de lata o carro é mais. Hoje não tem mais funilaria. Você encosta o carro, tem que trocar o para-choque. As peças são descartáveis, as roupas são descartáveis, o sapato é descartável, o telefone celular que você compra hoje, ele já ficou desatualizado, ele é descartável. Nós vivemos no mundo do fast food, o mundo da velocidade, o mundo da efemeridade, tudo é efêmero hoje. O sujeito tem, sei lá, 500 seguidores no Instagram, ele perde 50 e ele fala: e daí? Arruma outros 50. Porque aquelas 50 pessoas que estavam ali é só um número. Ninguém está se importando muito com aquilo, não. As pessoas trocam de amizade, trocam de igreja, trocam de relacionamento. Tem gente que troca de casamento. Tá tudo bem. Ele larga de uma esposa hoje e casa com outra amanhã. Uma troca. Pit stop. Pensa que é igual pneu de Fórmula 1. Vou trocar esse aqui e vou colocar outro ali. Irmãos, nós vivemos a influência dessa cultura pagã, que diz que a vida tem que ser vivida numa velocidade sem limite. Você sabe o que essa pandemia está provando para você? Você quer saber o que essa pandemia está provando para você? Primeiro, que você não precisa de tanto dinheiro para sobreviver. Você não precisa de tanta roupa para sobreviver. Você não precisa de tantos shopping centers, você não precisa disso para sobreviver. A vida é muito menos do que você imaginava. E você sabe para onde que esta concentração da vida aponta? Ela aponta para o reino eterno de Cristo. Você percebe que poucas coisas são importantes. Que vem o sol, vem a lua, vem as colheitas, que o tempo passa e o que importa mesmo na vida é o rumo da nossa caminhada, é para onde nós estamos indo. E se Cristo é o nosso Rei, Ele está conduzindo a história.
história, para a sua glória. E Ele nos convida para fazer parte desta condução histórica do seu reino. Por isso você precisa parar de se envolver com projetos efêmeros, com projetos frágeis. Para com isso. Você precisa se envolver com o projeto eterno de Jesus. Você precisa parar de colocar a sua esperança na carreira, no dinheiro, no negócio, no comércio. É uma ansiedade sem fim. Este Covid-19 está provando o emburrecimento do mundo. As pessoas não sabem para onde ir. O governo diz uma coisa hoje de manhã e diz outra totalmente contrária amanhã à tarde. Não são dados técnicos, são dados da efemeridade, porque eles estão pensando na eleição, eles estão pensando no dinheiro, eles estão pensando no poder. Eles são reis injustos. Por isso que o crente não pode colocar o coração nessas coisas, queridos. Se tem uma coisa que mudou nessa pandemia, mudou o seu coração, de perceber que você precisa olhar para um lugar só. Você precisa olhar para o reino eterno de Cristo. E isso deve trazer firmeza para o seu coração. Isso deve trazer alegria para o seu coração. Isso deve engajar você na missão. Isso deve dizer muito para você de como investir o seu dinheiro. O seu dinheiro ele precisa ser investido na obra de Deus. Os seus filhos na obra de Deus. O seu casamento na obra de Deus. A sua história nas mãos de Jesus. O que você precisa perguntar não é se você vai ser um profissional melhor, que você seja em nome de Jesus. Mas a pergunta real da sua vida é: Senhor Jesus, para onde o Senhor está conduzindo a história? É para lá que eu quero ir, porque o teu governo, Senhor, é eterno. Os versículos de 8 a 11 falam que esse reino eterno de Jesus não tem fronteiras. É um reino que vai de mar a mar, aponta para a terra prometida. Quando o povo saiu do Egito, esta foi a promessa do Senhor: este reino, esta terra que eu vou dar a vocês, vai de mar a mar. É de um lugar ao outro, não tem limites. Os habitantes do deserto vão se curvar. Os habitantes de Tarsis, e aqui ele aponta para a Espanha, e é muito interessante esse dado, porque o apóstolo Paulo ele termina a sua vida apontando para o mesmo lugar. Ele diz que ele vai a Roma, porque de Roma ele deseja ir a Tarsis, e Tarsis aqui é sinônimo de confins da terra. E até os confins da terra pagarão tributos a este rei. Os reis de Sabá e de Sebá lhes oferecerão presentes, não como aqueles presentes que a rainha de Sabá trouxe a Salomão. É uma plenitude de oferecimento de presentes aqui. Todos os reis da terra se prostrarão, todas as nações os servirão. Você precisa prestar atenção, queridos, que o reino eterno de Jesus nos engaja na missão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você foi chamado para ser um missionário. Você é um missionário. Se você é crente, você é um sacerdote nas mãos deste rei. E onde você está, e eu sei que neste culto aqui estão pessoas de São Paulo, do Paraná, do Mato Grosso, do Nordeste, do Sul do Brasil. Eu sei que tem pessoas aqui de fora do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, da África, talvez da Ásia. Há pessoas de todo mundo que acessam este culto e que adoram a Deus conosco. Onde Deus plantou você, aí você é um missionário. Este lugar é o lugar que Deus plantou você. Se Deus plantou você aqui na Zona Leste, aqui no bairro da Penha, do Tatuapé, aqui no bairro do Itaquera, aqui em Parada 15, aqui em Guaianazes, aqui em qualquer lugar da Zona Leste. Se Deus plantou você em todas as cidades da região de São Paulo, não importa onde Deus plantou você, neste lugar, você é um representante do Rei eterno. Você é uma agência do reino de Deus. Você é um missionário nas mãos de Deus. E tudo o que você tem precisa ser usado para a glória de Deus, para trazer glória ao nome de Jesus, para glorificar o nome do Rei eterno. Os versículos 12 a 14, e eu estou indo por blocos aqui hoje, este rei que tem um reinado sem fim, este rei que governa sobre toda a terra, é um rei compassivo. Olha que coisa interessante.
Porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Olha a postura deste rei. Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma dos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência. E precioso lhe é o sangue deles. Você consegue imaginar aqui a figura que esse salmo pintou? De um rei que ora, um rei que está no templo, um rei que age no tempo certo, um rei que mostra a sua sensibilidade para o povo. Olha que coisa linda. Olha que governante maravilhoso é esse, não é verdade? Você não queria ter um governante assim, não? Presta atenção na figura aqui, ó. Um pai que ora. Um pai que está na igreja. Um pai que age no tempo certo. Um pai que percebe sensibilidade. Ele mostra a sua sensibilidade para as causas da família. Olha que bonito. Uma mãe que ora. Não é bonito isso? Uma mãe de oração. Uma mãe que está na igreja. Que serve ao Senhor na igreja. Uma mãe que não é ansiosa, ela age no tempo certo. E a mãe que olha para o marido e para os filhos. Percebe a necessidade da casa e age no tempo certo. Olha que coisa linda, irmãos. Um filho que ora. Você já imaginou ter um filho de oração? Nós temos um movimento tão lindo aqui na igreja, mães de oração. O pastor Leonardo podia criar os filhos de oração. Filhos que adotam os pais e que oram pelos pais. Filhos de oração que oram pelos seus amigos. Você imagina, pastor Léo, um movimento de jovens orando por jovens? Uma lista de nome de jovens que vão colocar nomes da faculdade, da escola, do trabalho e vão se tornar jovens de oração. Você imagina que avivamento? Jovens que oram, jovens que buscam a Deus, jovens que têm fome de Deus. Esses meninos têm fome de tudo. Você já percebeu como que jovem come? Você já percebeu? O jovem, ele almoça depois do almoço. Ele acaba de almoçar e fala assim, acho que eu vou almoçar. Ele acaba de almoçar e pensa no hambúrguer que ele vai comer daqui a pouco. Jovens com fome de Deus. Você imagina, queridos, você ter filhos que oram? Olha que coisa linda. Seu filho sumiu de casa, você não sabe onde é que ele está. Aí você vai, você percebe que ele está no quarto. Você abre a porta do quarto. Seu filho está de joelhos orando. Filhos que oram. Filhos que estão na igreja. O pai não precisa falar assim, filho, você precisa ir para a igreja. O pai pergunta, cadê o meu filho? Está na igreja. Eu conheço muitos pais, eu já atendi pais que vieram conversar comigo para pedir para o filho deixar de vir para a igreja. Olha que conselho mais maluco que esse pai está buscando. É o contrário, filhos no templo. Filhos que agem no tempo certo. Filhos que olham para a necessidade da casa e eles agem com sensibilidade. Você imagina, hein, mãe? Sua filha, ela olha para a louça assim. Toda filha ama lavar a louça em casa, não é verdade? Elas amam. A filha fica esperando, ela fala assim, quando tem louça suja, mãe, que eu quero lavar? Não, isso não é verdade. As meninas hoje não são como as meninas da década de 50, não adianta. A gente tem toda uma circunstância hoje em dia. Você imagina, mãe, uma filha que alinha do seu lado e ela percebe a sua necessidade e ela age com sensibilidade. Você sabe o que é isso? Um filho que age com necessidade, um menino que tira o lixo, que ajuda a arrumar a casa, que mantém as suas coisas organizadas. Você sabe do que a Bíblia chama isso? De compassividade. Isso é ser compassivo. A gente não é compassivo naturalmente. Você sabia disso? A gente não é. Naturalmente a gente é egoísta. Naturalmente a gente quer tudo para a gente mesmo. Naturalmente a gente não age com compaixão, nem no trabalho, nem em casa, nem em lugar nenhum. Geralmente o governo não é compassivo. O sistema educacional não é compassivo. O comércio não é compassivo. É interessante que no comércio a voracidade do lucro faz com que as pessoas não sejam compassivas, elas não têm compaixão, elas querem o dinheiro. A indústria não é compassiva. Nós deixamos de ter compaixão no trato com as pessoas.
Muitas vezes no trato com as pessoas com necessidades especiais, não temos paciência nenhuma. Falta de compaixão nas famílias. Como é que você percebe a compaixão na sua casa? Como é que você atende as pessoas necessitadas ao seu redor? Jesus, queridos, Ele nos ensina que Ele é o Rei perfeito. Nós somos imperfeitos, mas Jesus é perfeito. E você sabe o que Jesus faz? Você sabe como é que Jesus demonstra compaixão? Jesus diz em Mateus 11, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus continua dizendo, venham, venham, vem como você está, querido. Pode vir todo quebrado, todo sujo, todo cheio de problema, todo cheio de ambiguidades, todo cheio de situações complexas, todo cheio de carrapicho. Vem do jeito que você está. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O trabalho de Jesus na cruz foi perfeito. E Jesus trabalha incansavelmente para espalhar compaixão por toda a terra. E Ele usa a sua vida. Ele deseja que você seja cheio da compaixão dEle. E nas horas que você deseja estourar, nas horas que você deseja murmurar, nas horas que você deseja desistir, nas horas que você fala, cansei, não dá mais, o que é isso que está acontecendo? Nas horas que você desiste das pessoas, nas horas que você, desiste de você mesmo, é que a compaixão de Jesus invade o seu coração e diz, filho, não é você, sou eu. Venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Traga sobre mim o seu jugo, aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma em mim. Você sabe quando que você se torna compassivo? Você sabe quando que uma pessoa vai olhar para você e vai falar assim, como você é amoroso? Quando você for cheio dessa compaixão de Jesus. Só é descansado quem descansou em Cristo, né? Só é tranquilo quem teve a alma tranquilizada em Cristo. Só é generoso quem provou da generosidade de Jesus. É por isso, queridos, que a lida com o dinheiro na igreja não é um negócio que você convence a pessoa. Você não precisa provar por A mais B que ser dizimista é correto. Não precisa dar uma aula sobre isso. É fruto da compaixão. A pessoa foi cheia da compaixão de Cristo Jesus. O coração foi aliviado. O coração foi cheio da graça. Você sabe qual que é o fruto? Generosidade. Uma pessoa que ora, é uma pessoa que age no tempo certo, que é sensível à necessidade, que é cheia do poder do Espírito Santo. O último movimento. Os versos de 15 a 17 falam dessa bênção de Jesus que é sem fim. Ele fala de riquezas aqui, nos versículos 15 a 17. O ouro, a abundância de cereais, os cereais deste rei. Pense comigo que com os cereais, José comprou todo o Egito para o faraó. Cereais são moeda de troca aqui exponencial nesse tempo. Ele tem colheitas fartas, cidades habitadas, agitadas e bem guardadas. As muralhas destas cidades são bem guardadas. O seu nome prosperará em toda a terra e todos os homens serão abençoados nele e todas as nações o chamarão bem-aventurado. Você sabe para onde que esse texto está apontando? Está apontando para a bênção de Jesus do Senhor a Abraão. Em Gênesis, no capítulo 12, quando Deus diz a Abraão, eu te abençoarei, Abraão, e de ti eu farei uma grande nação, eu vou engrandecer o seu nome, seja Abraão uma bênção, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias na terra, e ali Deus escolhe para si um povo. Deus abençoou o seu povo. Deus abençoou a família do seu povo. Deus abençoou cada indivíduo que é povo dele. Você sabe qual que é o problema? O problema é que essa palavra bênção é esvaziada de significado nos nossos dias. Contudo, é uma palavra poderosa. A bênção de Deus significa a presença de Deus. A bênção de Deus significa a aprovação de Deus. A bênção de Deus significa que Deus continuará intervindo na sua vida. Será que você precisa da bênção de Deus na sua vida?
Será que se a bênção de Deus é a presença de Deus, se a bênção de Deus é a aprovação de Deus, se a bênção de Deus é o contínuo trabalhar de Deus na sua vida, você precisa da bênção de Deus? Eu preciso da bênção de Deus todos os dias. Eu preciso que o Senhor me abençoe, eu preciso que o Senhor me guarde, eu preciso que o Senhor guarde o meu coração, eu preciso que o Senhor guarde a minha família, eu preciso que o Senhor guarde os meus passos, eu preciso que o Senhor guarde a minha mente, eu preciso que o Senhor guarde os meus lábios, eu preciso que o Senhor guarde os meus olhos, eu preciso que o Senhor guarde a minha família, eu preciso que o Senhor abençoe os meus filhos, eu preciso que o Senhor abençoe as minhas finanças, eu preciso que o Senhor abençoe o meu casamento, eu preciso que o Senhor abençoe o meu trabalho, eu preciso que o Senhor abençoe as minhas mãos, eu preciso que o Senhor abençoe os meus pensamentos, eu preciso da bênção de Deus. Isso não é vazio de significado, a bênção é a presença de Deus, queridos, é disso que Deus quer invadir a sua vida, com a sua presença. Com a sua presença santa, até que a gente transborde dessa presença santa e a nossa casa seja cheia de Deus. Isto é bênção. E o texto termina com uma doxologia, uma oração. É uma oração de conclusão. Parece que não tinha nada a ver com o texto, e o texto vem e termina com esta doxologia. Você sabe o que diz aqui? Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito seja sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. E assim termina a oração do filho de Jessé, de Davi. Vem cá a banda, por favor, para a gente encerrar aqui. Essa doxologia final está encerrando a pregação. Daqui a pouco o pastor Amauri vai trazer algumas orientações importantes para a igreja, vai orar com a igreja. Eu vou pedir para o pastor Amauri orar no final deste sermão. E eu termino dizendo que a sua vida precisa ter o mesmo alvo que este salmo tem. Este salmo aponta para o Rei eterno. Ele aponta para a justiça, para a bênção, ele aponta para o domínio, para um reino sem fronteiras, ele aponta para as bênçãos sem fim deste Rei eterno, da compaixão deste Rei eterno que vai invadindo os corações. E no final, é como se esse salmo terminasse dando um glória a Deus. É como esse salmo estivesse dizendo: você precisa ser este glória a Deus. Você precisa ser, não apenas louvar, mas a sua vida precisa ser uma vida de louvor a Deus. A sua vida, queridos, foi feita para o louvor da glória de Deus. Imagine você na presença desse Rei eterno, com todas as suas limitações. Imagina você na sala do trono desse Rei eterno. E você está naquela sala enxergando este Rei maravilhoso sentado em seu trono. E os únicos sentimentos que vêm ao seu coração é: este Rei é bom, este Rei é justo, este Rei encheu meu coração de paz. Eu estou bem por causa deste Rei. Esse Rei encheu a minha vida de bênçãos sem fim. Eu não tinha nada, eu não era nada, era para estar tudo errado, mas esse Rei derramou presentes eternos sobre o meu coração, como eu jamais pudesse imaginar. Ele foi enchendo a minha vida da presença dele, e a presença desse Rei eterno foi transformando o meu coração, foi transformando a minha casa, foi transformando os meus passos, foi transformando a minha mente. E de repente esse Rei eterno me encheu das coisas do seu reino e disse: você é meu filho. Imagina você na presença deste Rei, com seu coração todo desorganizado, raiva, ódio, depressão, ansiedade, o seu coração
todo torto, todo cheio de coisa para resolver. Imagina você diante desse rei, com as suas frustrações, com seus traumas, com as coisas que deram errado na vida, com as iniciativas que você começou e frustrou, com a sua empresa que faliu, com o seu trabalho que não existe mais, com o seu carro que roubaram, com o seu filho que está brigado com você. Você olha para a sua vida e fala: Deus, eu não mereço. Mas esse rei compassivo, esse rei amoroso, ele enche o seu coração de amor. E como aquele pai querido, na parábola do filho pródigo, ele vem, coloca em você a melhor roupa, coloca um anel no seu dedo, coloca sandália nos seus pés, e ele diz: venha, filho, venha e celebre comigo. E ele diz para todos os outros habitantes do reino: hoje é dia de festa nesse lugar, porque esse meu filho estava morto e ele reviveu, ele estava perdido e foi encontrado. O Rei dos Reis está aqui, queridos, e ele enche o nosso coração. E na sala desse trono, você não apenas sabe que você tem que louvar, você louva a Deus, porque sua vida foi cheia de Deus, e este Rei eterno encheu o seu coração de louvor. Que este Deus maravilhoso encha a sua casa, encha o seu coração, encha os seus filhos, encha o seu casamento, encha o seu trabalho, encha as suas finanças do poder, da glória, da unção, da beleza desse Rei. E que você não apenas louve, mas que você viva para o louvor da glória de Deus. Que você não apenas cante com os seus lábios, mas o seu coração seja um aleluia, da cabeça aos pés, em nome de Jesus. Vamos cantar, queridos, e logo depois dessa canção, nosso pastor vai orar por nós. Vamos meditar nesta manhã. É um salmo muito lindo, emblemático, é um salmo messiânico que aponta diretamente para Cristo. Apesar deste salmo não estar no Novo Testamento, citado no Novo Testamento diretamente, ele é um salmo que aponta para os profetas, que aponta para Isaías, que aponta para a visão do Messias. Portanto, é um salmo messiânico. Este salmo fecha o segundo livro dos Salmos. E ele fecha com uma oração, uma doxologia lindíssima. E nós vamos falar disso no final desta meditação. E, portanto, é um salmo que aponta diretamente para o governo de Cristo, para o reinado de Cristo, para o poder de Cristo. E eu queria convidar você para ler esse salmo olhando para Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé, buscando entender quem Cristo é. E como o reinado perfeito de Cristo transforma as nossas vidas, transforma os nossos corações. A palavra do Senhor ensina assim: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo. Também as colinas atrarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol, enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar, desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e seus inimigos lambam um pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem perante ele, e todas as nações o sirvam. Porque ele acode o necessitado, que clama e também ao aflito e ao desvalido.
Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma dos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até os cimos dos montes, seja a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Neles sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito seja o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Findam as orações de Davi, filho de Jessé. Essa é uma oração. A autoria do Salmo, ela é atribuída a Salomão, mas o Salmo é uma oração de Davi por seu filho Salomão. É o pai orando pelo reinado do filho. A hipérbole feita neste salmo é tão elevada, é tão ampla, que é muito claro que este salmo não está falando de um reinado humano. Apesar de orar por Salomão, este salmo aponta para o Messias, aponta para Jesus. É um salmo real, que ora em prol do seu monarca, que ora em prol do seu rei, que mostra as virtudes do seu rei, que revela a vocação do seu rei, que em tudo mostra quem é o seu rei. Neste sentido, eu gostaria de dividir o salmo em alguns movimentos, para que nós pudéssemos compreender como este salmo fala de Cristo e como este salmo pode falar aos nossos corações hoje através da palavra de Cristo. O primeiro bloco vai dos versículos 1 a 4. O Rei perfeito e a sua justiça. O texto ensina que nestes 4 primeiros versículos, a justiça perfeita deste Rei eterno é evidenciada. Concede ao Rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça aos filhos do Rei. Qual é o papel do Rei na história? O papel de qualquer monarca na história, de qualquer rei, de qualquer governante, de qualquer primeiro-ministro, de qualquer presidente, o papel de qualquer pessoa que exerce o governo sobre qualquer estrutura nacional é ser ele o guardião da justiça. Assim, a figura do governante é a figura que resguarda a justiça daquela nação. O governante é o último bastião da justiça de uma nação. Ele é a representação da justiça de uma nação. Por isso que é tão dolorido, por isso que é tão avassalador, por isso que é tão hediondo quando nós percebemos um governante sendo injusto. Porque o papel imprime o contrário. O governante está ali não para se autoafirmar, mas para afirmar a justiça àquela nação. E ser ele o maior promotor da equidade, ser ele o maior promotor do bem-estar, ser ele o maior promotor da justiça naquela nação. O rei está ali para proteger os pobres, os menos favorecidos. Um governante, segundo este salmo, ele não governa para os ricos. Os ricos têm como se cuidar.
Os ricos têm plano de saúde, os ricos moram em casas de condomínios fechados, os ricos moram em casas com cercas elétricas, os ricos andam de carro blindado, os ricos, quando a coisa aperta, eles vão para a Europa, para os Estados Unidos, os ricos têm saídas, eles têm plano de saúde no Hospital Albert Einstein, no Sírio-Libanês, eles não são tratados no Sistema Único de Saúde, não enfrentam fila. Por isso, o governante deste salmo, ele governa para os pobres, para os menos favorecidos, e o olhar de justiça do governante está voltado para aqueles que não têm amparo algum, para aqueles que não moram em casas luxuosas, mas para aqueles que são os mais frágeis diante de toda a estrutura. Muitas vezes na história, a omissão de um rei vem à tona. A história está repleta de exemplos de reis que foram injustos, que governaram para si mesmos, que governaram para os ricos, que governaram com seus projetos de poder, que governaram de si mesmos para si mesmos. E no decorrer da história, a sua injustiça se torna pública. É interessante que o profeta Jeremias fala de um rei corrupto. Nós temos aqui então a imagem de um rei perfeito, em contraste com a imagem de um rei corrupto. No capítulo 22, no verso 17 de Jeremias ensina assim: mas os teus olhos e o teu coração não atentam, senão para a tua ganância. Esse é o papel do profeta. O profeta olha para o rei e diz: rei, o teu coração e os teus olhos estão atentos a uma coisa. Você não está atento à justiça, você não está atento ao menos favorecido, você não está olhando para o povo, você não é o guardião da justiça, você só olha para a sua ganância. O seu olhar está voltado para derramar o sangue do inocente. Porque derramando o sangue do inocente, você se perpetua no poder. É engraçado que o Império Romano, tão celebrado na história, ele imprime todo o seu governo no mundo através do poderio militar. As falanges romanas aterrorizavam as vilas de todo mundo. Eram soldados sanguinários, bem treinados, que torturavam, assassinavam, matavam os seus inimigos, as mulheres, as crianças, com requintes de crueldade. O poder romano não era um poder republicano, era um poder aterrorizante, militar, sanguinário, muito distante de Deus e pagão. Era diante deste reino sanguinário que a igreja estava expandindo-se. Na sua primeira etapa, a igreja primitiva. Aqui o profeta Jeremias está falando de um rei, que é um rei colocado pelo Senhor, que está na nação que Deus escolheu para si, olhando apenas para a sua ganância, derramando o sangue do inocente, e para levar a efeito a violência e a extorsão. O Salmo fala de um rei justo. Os teus juízos, a tua justiça, julgue com justiça, julgue com igualdade aos aflitos, os montes trarão paz, as colinas trarão justiça. Eu aprendo nesse primeiro bloco que a justiça vem de Deus, queridos. A justiça não vem dos homens. É Deus quem dá a capacidade de julgar. Por isso que a capacidade de julgar justamente vem de Deus. Eu aprendo que a primeira virtude do governo é a justiça. E que a justiça proporciona que as coisas funcionem apropriadamente numa nação, numa igreja, numa família, num relacionamento, num ambiente de trabalho, em todos os ambientes da nossa vida. O padrão da paz é a justiça. A mãe da paz é a justiça. A árvore que dá frutos de paz se chama justiça. Justiça. Por isso que a lei do Senhor, a lei dada a Moisés, proíbe a parcialidade. Por isso que a coisa mais horrível na vida de um cristão é que ele seja parcial.
tendencioso. É preciso julgar com justiça, porque a justiça produz paz. Paz no texto aqui é shalom. E shalom é muito além de uma ausência de guerra. Paz não é ausência de guerra. Paz é a presença de Deus. Shalom não é apenas um conceito de bem-estar. Shalom é muito mais do que o bem-estar. É o conceito holístico de que a vida está bem. De que a vida está bem. É interessante que a shalom é estar bem em toda e qualquer situação. Ontem um amigo querido me lembrou do hino Sou Feliz e de como essa letra foi construída em inglês. Em português nós cantamos sou feliz, sou feliz, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Mas em inglês, a letra original desta música é It is well. It is well with my soul. O que diz a letra original é está tudo bem. Está tudo bem com a minha alma. O autor deste hino havia perdido a sua mulher e havia perdido os seus filhos num naufrágio terrível, num navio que cruzava dos Estados Unidos para a Inglaterra. Ele perde toda a sua família naquele naufrágio, e num determinado momento, quando ele está navegando naqueles mesmos mares, o capitão do navio avisa a Horácio, que é o compositor deste hino, que naquele exato lugar ele havia perdido a sua família, porque o navio havia naufragado naquele mesmo lugar. E naquele lugar que ele perdeu a sua família, ele compõe o refrão deste hino: está tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem com a minha alma. Queridos, estar tudo bem é muito mais profundo do que sou feliz. Não é apenas uma felicidade que decorre de um salário, um aumento de salário, que decorre de uma situação que deu certo, que decorre de uma situação que foi tudo bem. Estar tudo bem significa que apesar dos sofrimentos, apesar das angústias, apesar das intempéries, apesar das contrariedades, apesar das coisas que dão errado na vida, apesar das coisas que a gente não compreende, a paz de Deus invade o nosso coração e nos deixa bem. Isto é prosperidade, é uma plenitude harmoniosa na vida. Por isso que a justiça é o solo onde cresce a shalom de Deus. É por isso que esta shalom de Deus é o objetivo de Deus para a sua casa. É o objetivo de Deus para a sua família. Você sabe o que Deus deseja para você, querido? Você sabe qual que é a intenção da palavra de Deus? Você sabe qual que é a intenção do louvor, a intenção da pregação? Isto que está acontecendo agora e que acontece todos os domingos é para trazer a bênção de Deus, a shalom de Deus, a presença de Deus na sua vida. E esta shalom de Deus vai além do que qualquer coisa que você possa compreender. Você não diz eu tenho paz porque as minhas finanças estão organizadas, eu tenho paz porque eu tenho trabalho, eu tenho paz porque eu tenho um almoço hoje. É muito mais do que isso. Eu tenho paz porque tenho Deus. E se tenho Deus, está tudo bem, apesar das coisas às vezes não funcionarem. O grande problema é que nós somos injustos. Nós somos injustos em várias esferas da vida. Nós vemos a injustiça estampada no governo executivo, legislativo e judiciário. Sinais da injustiça. Leiam os sinais da injustiça. Nós somos injustos muitas vezes como pais. Quem nunca disciplinou o filho equivocadamente? Quem nunca levantou a voz no momento errado? Quem nunca compreendeu errado uma situação? Injustiça. Quem nunca deu uma direção errada para sua família e depois se arrependeu? Injustiça. Nós somos injustos e agimos com desigualdade e agimos muitas vezes com falta de justiça na relação com o dinheiro, com as oportunidades da vida. Somos injustos como pais, como mães, como marido, como esposa. Filhos são injustos com seus pais. Empregadores são injustos
com os seus empregados. Empregados são injustos com os seus empregadores. O empregador é injusto porque ele muitas vezes não paga o que deveria pagar, não faz o que combinou que seria feito, muda o plano no meio do caminho e oprime o empregado por causa do lucro. O empregador é injusto quando ele é contratado para trabalhar 8 horas e ele passa 3 horas no Facebook no horário do trabalho. E ele enrola o seu patrão. E ele não faz o que ele combinou que teria sido feito. Injustiça. Toda situação de injustiça traz conflitos. Estou te ensinando uma regra de ouro aqui na sua vida, queridos. Se você vive conflitos na sua vida, dê um passo atrás e pergunte: onde está a injustiça? Onde é que eu preciso mudar aqui? Quais são as coisas que eu preciso adequar à palavra de Deus? Nós não conseguimos ser justos, mas Cristo é o Rei perfeito. E a justiça de Cristo é perfeita. Você sabe como que a justiça de Cristo nos trouxe a paz? Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, a plena justificação dos filhos de Deus, a reconciliação com Deus. Olha o que Jesus diz em João, no capítulo 14, verso 27, um versículo conhecidíssimo da palavra de Deus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. É Jesus dizendo: o que eu deixo para vocês é a minha shalom. A minha shalom vos dou. Eu não dou a minha shalom para vocês como o mundo a dá. Não se turbe e nem se atemorize o vosso coração. A justiça perfeita de Cristo na cruz nos trouxe paz. O apóstolo Paulo diz em Romanos 5:1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Romanos, no capítulo 15, o versículo 13, Paulo diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e de toda paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O Rei perfeito, na sua justiça, derramou o poder do Espírito Santo sobre o seu povo, e o povo de Deus foi chamado para viver em paz. Em Romanos, o apóstolo Paulo diz que o Deus de paz esmagará a Satanás sobre os vossos pés. O Deus da paz, da perfeita shalom. O Deus que diz ao seu povo: está tudo bem, não porque a situação está bem, está tudo bem porque eu estou com vocês. Que esta shalom de Deus invada a sua casa, a sua vida, o seu coração, em nome de Jesus. O reino de Jesus é sem fim. Os versículos 5 a 7 dizem: ele permanecerá enquanto existir o sol, enquanto durar a lua, através das gerações. Ele vai falando aqui da permanência eterna do reino de Cristo Jesus. O domínio é sem fim. Para exemplificar isso, o salmista fala dos ciclos da natureza. Do sol, da lua, da chuva que desce sobre a campina, dos aguaceiros que regam a terra. Ele fala do florescimento das plantações, dos dias que vão florescendo na vida como dias da colheita, com abundância de paz, até que cesse de haver a lua. Este reino de Jesus é um reino eterno. Nós vivemos hoje em dia, queridos, o tempo da efemeridade, o tempo da temporalidade. Tudo é temporário nos nossos dias. Nós vivemos a era do descartável. Eu me lembro de algumas cenas. Por exemplo, meu avô uma vez comprou um Fusca 76. Meu avô Bento, pai do meu pai. E eu lembro dessa cena do meu avô na garagem mostrando o Fusquinha 76 azul. E ele mostrava assim para um dos filhos dele, o meu tio. Ele batia na lata assim e falava assim: ó, isso aqui que é carro. Isso aqui que é... Ó a lata desse carro. Hoje nem de lata o carro é mais. Hoje não tem mais funilaria. Você encosta o carro, tem que trocar o para-choque.
As peças são descartáveis, as roupas são descartáveis, o sapato é descartável, o telefone celular que você compra hoje, ele já ficou desatualizado, ele é descartável. Nós vivemos no mundo do fast food, o mundo da velocidade, o mundo da efemeridade, tudo é efêmero hoje. O sujeito tem, 500 seguidores no Instagram, ele perde 50 e ele fala, e daí? Arruma outros 50. Porque aquelas 50 pessoas que estavam ali é só um número. Ninguém está se importando muito com aquilo, não. As pessoas trocam de amizade, trocam de igreja, trocam de relacionamento. Tem gente que troca de casamento. Tá tudo bem. Ele larga de uma esposa hoje e casa com outra amanhã. Uma troca. Pit stop. Pensa que é igual pneu de Fórmula 1. Vou trocar esse aqui e vou colocar outro ali. Irmãos, nós vivemos a influência dessa cultura pagã, que diz que a vida tem que ser vivida numa velocidade sem limite. Você sabe o que essa pandemia está provando para você? Você quer saber o que essa pandemia está provando para você? Primeiro, que você não precisa de tanto dinheiro para sobreviver. Você não precisa de tanta roupa para sobreviver. Você não precisa de tantos shopping centers, você não precisa disso para sobreviver. A vida é muito menos do que você imaginava. E você sabe para onde que esta concentração da vida aponta? Ela aponta para o reino eterno de Cristo. Você percebe que poucas coisas são importantes. Que vem o sol, vem a lua, vem as colheitas, que o tempo passa e o que importa mesmo na vida é o rumo da nossa caminhada, é para onde nós estamos indo. E se Cristo é o nosso Rei, Ele está conduzindo a história para a sua glória. E Ele nos convida para fazer parte desta condução histórica do seu reino. Por isso você precisa parar de se envolver com projetos efêmeros, com projetos frágeis. Para com isso. Você precisa se envolver com o projeto eterno de Jesus. Você precisa parar de colocar a sua esperança na carreira, no dinheiro, no negócio, no comércio. É uma ansiedade sem fim. Este Covid-19 está provando o emburrecimento do mundo. As pessoas não sabem para onde ir. O governo diz uma coisa hoje de manhã e diz outra totalmente contrária amanhã à tarde. Não são dados técnicos, são dados da efemeridade, porque eles estão pensando na eleição, eles estão pensando no dinheiro, eles estão pensando no poder, eles são reis injustos. Por isso que o crente não pode colocar o coração nessas coisas, queridos. Se tem uma coisa que mudou nessa pandemia, mudou o seu coração, de perceber que você precisa olhar para um lugar só. Você precisa olhar para o reino eterno de Cristo. E isso deve trazer firmeza para o seu coração. Isso deve trazer alegria para o seu coração. Isso deve engajar você na missão. Isso deve dizer muito para você de como investir o seu dinheiro. O seu dinheiro ele precisa ser investido na obra de Deus. Os seus filhos na obra de Deus. O seu casamento na obra de Deus. A sua história nas mãos de Jesus. O que você precisa perguntar não é se você vai ser um profissional melhor, que você seja em nome de Jesus. Mas a pergunta real da sua vida é: Senhor Jesus, para onde o Senhor está conduzindo a história? É para lá que eu quero ir, porque o teu governo, Senhor, é eterno. Os versículos de 8 a 11 falam que esse reino eterno de Jesus não tem fronteiras. É um reino que vai de mar a mar. Aponta para a terra prometida. Quando o povo saiu do Egito, esta foi a promessa do Senhor. Este reino, esta terra que eu vou dar a vocês, vai de mar a mar. É de um lugar ao outro. Não tem limites. Os habitantes do deserto vão se curvar. Os habitantes de Tarsis, e aqui ele aponta para a Espanha, e é muito interessante esse dado, porque o apóstolo Paulo ele termina a sua vida apontando para o mesmo lugar. Ele diz que ele vai a Roma, porque de Roma ele deseja ir a Tarsis, e Tarsis aqui é sinônimo de confins da terra. E até os confins da terra pagarão tributos a este rei. Os reis de Sabá e de Sebá lhes oferecerão presentes, não como aqueles presentes que a rainha de Sabá trouxe a Salomão. É uma plenitude de oferecimento de presentes aqui. Todos os reis da terra se prostrarão, todas as nações os servirão.
Você precisa prestar atenção, queridos, que o reino eterno de Jesus nos engaja na missão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você foi chamado para ser um missionário. Você é um missionário. Se você é crente, você é um sacerdote nas mãos deste rei. E onde você está, e eu sei que neste culto aqui estão pessoas de São Paulo, do Paraná, do Mato Grosso, do Nordeste, do Sul do Brasil. Eu sei que tem pessoas aqui de fora do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, da África, talvez da Ásia. Há pessoas de todo mundo que acessam este culto e que adoram a Deus conosco. Onde Deus plantou você, aí você é um missionário. Este lugar é o lugar que Deus plantou você. Se Deus plantou você aqui na Zona Leste, aqui no bairro da Penha, do Tatuapé, aqui no bairro do Itaquera, aqui em Parada 15, aqui em Guaianazes, aqui em qualquer lugar da Zona Leste, se Deus plantou você em todas as cidades da região de São Paulo, não importa onde Deus plantou você, neste lugar, você é um representante do Rei eterno. Você é uma agência do reino de Deus. Você é um missionário nas mãos de Deus. E tudo o que você tem precisa ser usado para a glória de Deus, para trazer glória ao nome de Jesus, para glorificar o nome do Rei eterno. Os versículos 12 a 14, e eu estou indo por blocos aqui hoje, este rei que tem um reinado sem fim, este rei que governa sobre toda a terra, é um rei compassivo. Olha que coisa interessante. Porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Olha a postura deste rei. Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma dos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência. E precioso lhe é o sangue deles. Você consegue imaginar aqui a figura que esse salmo pintou? De um rei que ora, um rei que está no templo, um rei que age no tempo certo, um rei que mostra a sua sensibilidade para o povo. Olha que coisa linda. Olha que governante maravilhoso é esse, não é verdade? Você não queria ter um governante assim, não? Presta atenção na figura aqui, ó. Um pai que ora, um pai que está na igreja, um pai que age no tempo certo, um pai que percebe sensibilidade, ele mostra a sua sensibilidade para as causas da família. Olha que bonito. Uma mãe que ora. Não é bonito isso? Uma mãe de oração. Uma mãe que está na igreja, que serve ao Senhor na igreja. Uma mãe que não é ansiosa, ela age no tempo certo. E a mãe que olha para o marido e para os filhos, percebe a necessidade da casa e age no tempo certo. Olha que coisa linda, irmãos. Um filho que ora. Você já imaginou ter um filho de oração? Nós temos um movimento tão lindo aqui na igreja, mães de oração. O pastor Leonardo podia criar os filhos de oração. Filhos que adotam os pais e que oram pelos pais. Filhos de oração que oram pelos seus amigos. Você imagina, pastor Léo, um movimento de jovens orando por jovens? Uma lista de nome de jovens que vão colocar nomes da faculdade, da escola, do trabalho e vão se tornar jovens de oração. Você imagina que avivamento? Jovens que oram, jovens que buscam a Deus, jovens que têm fome de Deus. Esses meninos têm fome de tudo. Você já percebeu como que jovem come? Você já percebeu? O jovem, ele almoça depois do almoço. Ele acaba de almoçar e fala assim, acho que eu vou almoçar. Ele acaba de almoçar e pensa no hambúrguer que ele vai comer daqui a pouco. Jovens com fome de Deus. Você imagina, queridos, você ter filhos que oram? Olha que coisa linda. Seu filho sumiu de casa, você não sabe onde é que ele está. Aí você vai, você percebe que ele está no quarto. Você abre a porta do quarto. Seu filho está de joelhos orando. Filhos que oram. Filhos que estão na igreja. O pai não precisa falar assim, filho, você precisa ir para a igreja. O pai pergunta, cadê o meu filho? Está na igreja.
Eu conheço muitos pais, eu já atendi pais que vieram conversar comigo para pedir para o filho deixar de vir para a igreja. Olha que conselho mais maluco que esse pai está buscando. É o contrário, filhos no templo, filhos que agem no tempo certo, filhos que olham para a necessidade da casa e eles agem com sensibilidade. Você imagina, hein, mãe? Sua filha, ela olha para a louça assim. Toda filha ama lavar a louça em casa, não é verdade? Elas amam. A filha fica esperando, ela fala assim: quando tem louça suja, mãe, que eu quero lavar? Não, isso não é verdade. As meninas hoje não são como as meninas da década de 50, não adianta. A gente tem toda uma circunstância hoje em dia. Você imagina, mãe, uma filha que alinha do seu lado e ela percebe a sua necessidade e ela age com sensibilidade. Você sabe o que é isso? Um filho que age com necessidade, um menino que tira o lixo, que ajuda a arrumar a casa, que mantém as suas coisas organizadas. Você sabe do que a Bíblia chama isso? De compassividade. Isso é ser compassivo. A gente não é compassivo naturalmente. Você sabia disso? A gente não é. Naturalmente a gente é egoísta. Naturalmente a gente quer tudo para a gente mesmo. Naturalmente a gente não age com compaixão, nem no trabalho, nem em casa, nem em lugar nenhum. Geralmente o governo não é compassivo. O sistema educacional não é compassivo. O comércio não é compassivo. É interessante que no comércio a voracidade do lucro faz com que as pessoas não sejam compassivas, elas não têm compaixão, elas querem o dinheiro. A indústria não é compassiva. Nós deixamos de ter compaixão no trato com as pessoas. Muitas vezes no trato com as pessoas com necessidades especiais, não temos paciência nenhuma. Falta de compaixão nas famílias. Como é que você percebe a compaixão na sua casa? Como é que você atende as pessoas necessitadas ao seu redor? Jesus, queridos, Ele nos ensina que Ele é o Rei perfeito. Nós somos imperfeitos, mas Jesus é perfeito. E você sabe o que Jesus faz? Você sabe como é que Jesus demonstra compaixão? Jesus diz em Mateus 11, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus continua dizendo, venham, venham. Vem como você está, querido. Pode vir todo quebrado, todo sujo, todo cheio de problema, todo cheio de ambiguidades, todo cheio de situações complexas, todo cheio de carrapicho. Vem do jeito que você está. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O trabalho de Jesus na cruz foi perfeito e Jesus trabalha incansavelmente para espalhar compaixão por toda a terra e Ele usa a sua vida. Ele deseja que você seja cheio da compaixão dEle e nas horas que você deseja estourar, nas horas que você deseja murmurar, nas horas que você deseja desistir, nas horas que você fala cansei, não dá mais, o que é isso que está acontecendo? Nas horas que você desiste das pessoas, nas horas que você, desiste de você mesmo, é que a compaixão de Jesus invade o seu coração e diz, filho, não é você, sou eu. Venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Traga sobre mim o seu jugo, aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma em mim. Você sabe quando que você se torna compassivo? Você sabe quando que uma pessoa vai olhar para você e vai falar assim, como você é amoroso? Quando você for cheio dessa compaixão de Jesus. Só é descansado quem descansou em Cristo, né? Só é tranquilo quem teve a alma tranquilizada em Cristo. Só é generoso quem provou da generosidade de Jesus. É por isso, queridos, que a lida com o dinheiro na igreja não é um negócio que você convence a pessoa. Você não precisa provar por A mais B que ser dizimista é correto. Não precisa dar uma aula sobre isso. É fruto da compaixão. A pessoa foi cheia da compaixão de Cristo Jesus. O coração foi aliviado. O coração foi cheio da graça. Você sabe qual que é o fruto? Generosidade. Uma pessoa que ora, é uma pessoa que age no tempo certo, que é sensível à necessidade,
que é cheia do poder do Espírito Santo. O último movimento. Os versos de 15 a 17 falam dessa bênção de Jesus que é sem fim. Ele fala de riquezas aqui, nos versículos 15 a 17. O ouro, a abundância de cereais, os cereais deste rei. Pense comigo que com os cereais, José comprou todo o Egito para o faraó. Cereais são moeda de troca aqui exponencial nesse tempo. Ele tem colheitas fartas, cidades habitadas, agitadas e bem guardadas. As muralhas destas cidades são bem guardadas. O seu nome prosperará em toda a terra e todos os homens serão abençoados nele, e todas as nações o chamarão bem-aventurado. Você sabe para onde que esse texto está apontando? Está apontando para a bênção de Jesus do Senhor a Abraão. Em Gênesis, no capítulo 12, quando Deus diz a Abraão: eu te abençoarei, Abraão, e de ti eu farei uma grande nação, eu vou engrandecer o seu nome, seja Abraão uma bênção, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias na terra. E ali Deus escolhe para si um povo. Deus abençoou o seu povo. Deus abençoou a família do seu povo. Deus abençoou cada indivíduo que é povo dele. Você sabe qual que é o problema? O problema é que essa palavra bênção é esvaziada de significado nos nossos dias. Contudo, é uma palavra poderosa. A bênção de Deus significa a presença de Deus. A bênção de Deus significa a aprovação de Deus. A bênção de Deus significa que Deus continuará intervindo na sua vida. Será que você precisa da bênção de Deus na sua vida? Será que se a bênção de Deus é a presença de Deus, se a bênção de Deus é a aprovação de Deus, se a bênção de Deus é o contínuo trabalhar de Deus na sua vida, você precisa da bênção de Deus? Eu preciso da bênção de Deus todos os dias. Eu preciso que o Senhor me abençoe, eu preciso que o Senhor me guarde, eu preciso que o Senhor guarde o meu coração, eu preciso que o Senhor guarde a minha família, eu preciso que o Senhor guarde os meus passos, eu preciso que o Senhor guarde a minha mente, eu preciso que o Senhor guarde os meus lábios, eu preciso que o Senhor guarde os meus olhos, eu preciso que o Senhor guarde a minha família, eu preciso que o Senhor abençoe os meus filhos, eu preciso que o Senhor abençoe as minhas finanças, eu preciso que o Senhor abençoe o meu casamento, eu preciso que o Senhor abençoe o meu trabalho, eu preciso que o Senhor abençoe as minhas mãos, eu preciso que o Senhor abençoe os meus pensamentos, eu preciso da bênção de Deus. Isso não é vazio de significado, a bênção é a presença de Deus, queridos. É disso que Deus quer invadir a sua vida, com a sua presença. Com a sua presença santa, até que a gente transborde dessa presença santa e a nossa casa seja cheia de Deus. Isto é bênção. E o texto termina com uma doxologia, uma oração. É uma oração de conclusão. Parece que não tinha nada a ver com o texto, e o texto vem e termina com esta doxologia. Você sabe o que diz aqui? Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito seja sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. E assim termina a oração do filho de Jessé, de Davi. Vem cá a banda, por favor, para a gente encerrar aqui. Essa doxologia final está encerrando a pregação. Daqui a pouco o pastor Amauri vai trazer algumas orientações importantes para a igreja, vai orar com a igreja. Eu vou pedir para o pastor Amauri orar no final deste sermão. E eu termino dizendo que a sua vida precisa ter o mesmo alvo que este salmo tem. Este salmo aponta para o Rei eterno. Ele aponta para a justiça, para a bênção, ele aponta para o domínio, para um reino sem fronteiras, ele aponta para as bênçãos sem fim deste Rei eterno, da compaixão deste Rei eterno que vai invadindo os corações. E no final, é como se esse salmo terminasse dando um glória a Deus.
É como esse salmo estivesse dizendo: você precisa ser este glória a Deus. Você precisa ser, não apenas louvar, mas a sua vida precisa ser uma vida de louvor a Deus. A sua vida, queridos, foi feita para o louvor da glória de Deus. Imagine você na presença desse Rei eterno, com todas as suas limitações. Imagina você na sala do trono desse Rei eterno. E você está naquela sala enxergando este Rei maravilhoso sentado em seu trono. E os únicos sentimentos que vêm ao seu coração é: este Rei é bom, este Rei é justo, este Rei encheu meu coração de paz. Eu estou bem por causa deste Rei. Esse Rei encheu a minha vida de bênçãos sem fim. Eu não tinha nada, eu não era nada, era para estar tudo errado, mas esse Rei derramou presentes eternos sobre o meu coração, como eu jamais pudesse imaginar. Ele foi enchendo a minha vida da presença dele, e a presença desse Rei eterno foi transformando o meu coração, foi transformando a minha casa, foi transformando os meus passos, foi transformando a minha mente. E de repente esse Rei eterno me encheu das coisas do seu reino e disse: você é meu filho. Imagina você na presença deste Rei, com seu coração todo desorganizado, raiva, ódio, depressão, ansiedade, o seu coração todo torto, todo cheio de coisa para resolver. Imagina você diante desse Rei, com as suas frustrações, com seus traumas, com as coisas que deram errado na vida, com as iniciativas que você começou e frustrou, com a sua empresa que faliu, com o seu trabalho que não existe mais, com o seu carro que roubaram, com o seu filho que está brigado com você. Você olha para a sua vida e fala: Deus, eu não mereço. Mas esse Rei compassivo, esse Rei amoroso, ele enche o seu coração de amor. E como aquele pai querido, na parábola do filho pródigo, ele vem, coloca em você a melhor roupa, coloca um anel no seu dedo, coloca a sandália nos seus pés, e ele diz: venha, filho, venha e celebre comigo. E ele diz para todos os outros habitantes do reino: hoje é dia de festa nesse lugar, porque esse meu filho estava morto e ele reviveu, ele estava perdido e foi encontrado. O Rei dos Reis está aqui, queridos, e ele enche o nosso coração. E na sala desse trono, você não apenas sabe que você tem que louvar, você louva a Deus, porque sua vida foi cheia de Deus, e este Rei eterno encheu o seu coração de louvor. Que este Deus maravilhoso encha a sua casa, encha o seu coração, encha os seus filhos, encha o seu casamento, encha o seu trabalho, encha as suas finanças do poder, da glória, da unção, da beleza desse Rei. E que você não apenas louve, mas que você viva para o louvor da glória de Deus. Que você não apenas cante com os seus lábios, mas o seu coração seja um aleluia, da cabeça aos pés, em nome de Jesus. Vamos cantar, queridos, e logo depois dessa canção, nosso pastor vai orar por nós.